Essa cena, mano, do Carmelo Anthony extremamente feliz com o Jalen Brunson e o desempenho dele na segunda partida dos playoffs, pelas semifinais de conferência, me trouxe uma nostalgia gigantesca do Nova York Knicks, mano. Uma nostalgia extremamente forte do Young Guibeirinha, que era apaixonado por basquete e se tornou mais apaixonado ainda após assistir este homem jogar, mano. Carmelo Anthony. Não é novidade pra ninguém que eu seja fã do Nova York Knicks e muito mais do Carmelo Anthony. Ele foi um dos caras que fez eu me apaixonar mais ainda por esse time, lá em 2012, 2013. Mas me fala aqui nos comentários, quem te vem à mente quando você escuta o apelido Melo? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste em lembrar que a geração atual não sabe quem foi e quem é o real e original Melo. Você clicou nesse vídeo, provavelmente você deve saber quem foi Carmelo e por que do apelido Melo, mas não é todo mundo que é assim. If I say the name Melo, who am I talking about? Which NBA player? Melo Ball. If I say the name Melo, which NBA player am I talking about? Carmelo Anthony. If I say Melo, who do you think of? Melo Ball. I say the name Melo, who do you think of? Melo Ball. When I say the name Melo, who do you think of? Melo Ball. Recentemente saíram umas imagens do Carmelo treinando, mano. E ele ainda tá no shape, tá? E o pior, ele gostaria e muito de estar ainda na NBA. Alguns meses atrás teve um confronto entre o filho do Carmelo contra o filho do LeBron, jogando pelo high school. E no pós-jogo, o Carmelo Anthony foi entrevistado. E quando ele foi perguntado a respeito de jogar ainda pela NBA, essa foi a resposta de Carmelo. I want to be, you know, I love the game. I would say that. I love the game, but I realize there's a lot of things that's not in my control. So I just sit back and let it play out, and whatever it's going to be, it's going to be, and I accept that. I'm at peace with that. I love the game. I'm still in the gym every single day. But if the opportunity presents itself, it presents itself. But... A última aparição do Carmelo nas quadras foi dia 5 de abril de 2022, pelos Lakers. E em sua última temporada ele estava marcando 13,3 pontos por jogo, com a média de 38% de aproveitamento na linha de 3 pontos. Com certeza ele não era mais aquele cestinha da liga, nem o cara em que Paul George disse ser o cara mais difícil de se marcar da liga, mas sim um veterano com muita experiência na NBA que poderia dividir os seus conhecimentos com os mais jovens. Além dele ainda ter a capacidade de ser um excelente jogador de rotação, um role player de elite, de altíssimo nível. Todo jogador de basquete que se aposenta acaba deixando pra trás um legado, e da forma como o Carmelo foi deixado de lado pela liga, fez com que ele duvidasse até de si mesmo. E se gerou uma discussão enorme entre fãs e especialistas de basquete do porquê que ele foi rejeitado pela NBA. Até mesmo ele se disse frustrado ao sentar para uma reunião e ouvir de um GM que ele não fazia parte de uma rotação de pelo menos 15 minutos por jogo. What's going on? Let me know what I can do. Like, I'm here to help the team. Like, let me know what I got to do. But he had, you know, he came in and he was just like, look, basically your services no longer needed. E depois de alguns episódios sobre a vida e o drama de Carmelo Anthony, ele chegou a anunciar que estava pronto para se retirar da liga. Isso porque nenhum time quis assinar com ele. E pra mim é muito triste saber que um jogador que eu sou tão fã, um cara que me fez apaixonar mais ainda pelo basquetebol, que está nos top jogadores dos 75 anos da NBA, está sendo esquecido. E me desculpa, mano, mas não tem nada a ver com a idade, tá? Agora, fazendo uma viagem ao passado, precisamos lembrar de quem Carmelo Anthony é. Carmelo Anthony foi campeão da NCAA e campeão do título de jogador mais fora da curva da NCAA. Foi escolhido como a terceira escolha do draft de 2003 pelo Denver Nuggets. With the third pick in the 2003 NBA draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. Uma das classes mais lendárias da história do draft. E tinha nada mais nada menos que LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh e Carmelo Anthony. Ele foi o rookie do mês, tipo, durante vários meses, marcando 21 pontos por jogo e 6 rebotes, mano. Médias excelentes, tá ligado? Muito parecidas até com a do atual Rookie of the Year, Paolo Banchero. O banqueiro. Ele ficou no top 10 pontuadores da temporada durante 9 anos consecutivos, de 2005 até 2014, incluindo em 2006, em que ele ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Kobe Bryant. Ele também foi nomeado All-Star 10 vezes e esteve presente em 6 times no All-NBA First Team, tá ligado? Que é o time principal dos melhores jogadores da temporada, assim, tipo, o time fantasia mais forte idealizado pela liga. Ele foi a cara da franquia do Denver Nuggets durante 8 anos. Com seus 2,1 metros ou 6'8" pés de altura, ele era considerado muito grande para ser facilmente marcado por um ala e muito rápido para ser marcado por qualquer pivô, o que o tornava um jogador híbrido perfeito na sua posição de SF. No caso, é a posição
posição 3, o small forward, o ala de ofício. Seus números falam por si, né? Ele teve uma média de 25 pontos ao longo de 13 temporadas com 45% de aproveitamento nos arremessos de quadra, mano. Isso é absurdo, pô. Assim, de fato, se você considerar nos dias de hoje, o Shai Gilgeous-Alexander nessa temporada teve uma temporada melhor do que a temporada do Prime Carmelo em pontuação. Mas ainda assim, você tem que considerar na época que o cara tava inserido. E ainda assim, o Carmelo Anthony é um dos maiores pontuadores da história da NBA. Um dos maiores especialistas em pump fakes e jabs, tá ligado? Da história da liga, mano. Um cara que era simplesmente especialista também no triple threat, naquela tripla ameaça, né? De você fazer fintas enquanto você está com um pé parado no chão e o outro se movimentando. E na sua época, ele era um dos melhores jogadores para jogar na ISO, no 1 contra 1 contra o defensor. Mas não escute apenas a minha palavra de fã em consideração na hora de eu elogiar o Carmelo dessa forma, mas sim a desses caras aqui. He is the best scorer. Kevin Durant is second, but the best offensive player in the NBA is Carmelo Anthony. Este homem levou o Denver Nuggets aos playoffs durante 7 anos e tornou a franquia relevante por esse período, mas infelizmente não conseguiu ser campeão por lá. Ele chegou muito perto em 2009, mano, mas aí infelizmente ele foi parado pelo Black Mamba, né? É aquela coisa, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James evitaram que muita gente ganhasse títulos de campeão. Esses caras aí porra. Logo em seguida, esse episódio dos playoffs contra o Black Mamba, ele pediu publicamente pra ser trocado. I never said I wanted to be traded. I mean, right now, I'm leaving my options open. Foi quando começou o Melo drama de Carmelo. Ele ainda estava jogando pelo Denver Nuggets quando estava recebendo propostas de troca. E essas solicitações de troca pelas outras equipes, enquanto ele estava jogando, foi recebido com grandes críticas pela mídia norte-americana. Porque significava que ele não tinha assinado uma extensão de contrato, assim como fizeram o Kevin Durant e o Ben Simmons. Eventualmente, depois de várias críticas, a poeira baixou, ele foi vendido, foi trocado. E sim, ele veio parar nesta equipe maravilhosa aqui, New York Knicks. E sim, mano, de 2010 até 2013, ele com certeza foi um dos melhores jogadores da liga durante esse período. Incluindo em 2013, onde ele terminou em terceiro na corrida pro MVP, na qual quem ganhou foi o LeBron James. E desde os anos 2000, os Knicks estavam meio irrelevantes com questão a playoffs e a competitividade. Mas um pouco tempo depois de Carmelo chegar, a gente já esteve presente de volta após temporada. Carmelo estava no seu prime em 2013 e conseguiu uma das melhores temporadas da sua carreira, levando o Knicks a um recorde de 54 vitórias e 28 derrotas. Não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro com clareza daquele time que tinha J.R. Smith, Tyson Chandler, Iman Shumpert e outros nomes que vocês provavelmente não vão lembrar, mas que na minha cabeça ficaram eternizados. Nessa temporada, Carmelo foi o cestinha da liga com uma média de 28,7 pontos, arremessando um total de 38% de aproveitamento na linha dos 3 pontos. E os Knicks ficaram incrivelmente em segundo lugar da temporada regular, atrás apenas do Miami Heat de LeBron James, manos. Sim, mano, os Knicks em segundo lugar, tipo, quê? Os Knicks passaram do primeiro round dos playoffs e foram para semifinais de conferência, coisa que não acontecia desde os anos 2000. E sim, depois disso, o nosso Knicks perdeu pro Indiana Pacers, mas eu não venho falar sobre isso nesse vídeo, tá? Até porque logo após isso aconteceu o famoso Linsanity. Jeremy Lin começou a despontar na liga. Com isso, o técnico Mike D'Antoni gostaria que o Carmelo fizesse uma posição mais de power forward, jogasse na posição 4 como um ala de força, coisa que o Carmelo não queria, mano, o que gerou um clima terrível dentro do vestiário. Até mesmo LeBron James, na sua época de Miami Heat, sabia como era ser forçado a jogar mais pra posição de power forward e não gostava desse fato. Mesmo que naturalmente ele tivesse corpo pra fazer isso, seja forte o suficiente pra poder tancar dentro do garrafão, mas é uma posição que gera muito mais incômodo pela parte física, e quem é acostumado a jogar na posição de ala, mais arremessando e criando seu próprio espaço na isolation, não gosta nem um pouco de fazer esse trabalho sujo. E Jeremy Lin estava ganhando muito reconhecimento pelo Mike D'Antoni por causa dos seus jogos de mais de 30 pontos, o que fazia com que o Mike D'Antoni criasse muito mais jogadas em torno do Jeremy Lin, e não do Carmelo Anthony, mano. Parece até maluquice falando agora, velho. Ou seja, Mike D'Antoni queria que o Carmelo jogasse de um jeito, o Carmelo Anthony queria jogar de outro, eventualmente do lado de quem você acha que o Knicks ia ficar? Obviamente do Carmelo Anthony. O que acabou forçando que o Mike D'Antoni saísse da equipe algum tempo depois, e que ao longo desse tempo, alguns episódios tornaram o Carmelo Anthony um pouco mal visto pela liga. Porque mesmo assim, pelo New York Knicks, ele não ganhou nenhum título, e depois de alguns episódios de ofertas que ele rejeitou, ele foi visto como um cara que tava apenas de olho em ganhar dinheiro e não em fazer o seu legado com campeonatos. E realmente houve algumas vezes que ele preferiu ganhar dinheiro do que ganhar títulos. Começando pelo grande Big Three de Miami: LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade. Isso nunca era para ter acontecido de fato, vocês sabem, né? O Big Three de fato que era para ter ocorrido era LeBron James, Carmelo Anthony e Dwayne Wade. Mas em 2006 o Carmelo Anthony não quis saber de perder grana, velho. Naquele verão, Dwayne Wade e LeBron James assinaram contratos de player option durante 3 anos. Enquanto isso, Carmelo Anthony preferiu maximizar o seu contrato por 80 milhões de dólares, que era um contrato restrito sem opção de troca durante 5 temporadas. Justamente por isso que
o Carmelo Anthony em 2010 estava restrito para negociações, não ficou de agente livre, e a ideia original do Big Three entre LeBron, Wade e Carmelo nunca saiu do papel. Logo em seguida, em 2015, ele poderia ter ido para o Chicago Bulls, mano. Não sei se vocês lembram, mas esse Chicago Bulls contava com Jimmy Butler, Derrick Rose e Joakim Noah. Mas para isso, o Carmelo Anthony precisaria fazer um corte salarial de 10 milhões de dólares, o que também, antes de reassinar com o Knicks, ele poderia ter aceitado um contrato do Houston Rockets e talvez ter se tornado uma franquia muito mais competitiva ao lado de James Harden, mas ele preferiu aceitar os 120 milhões de dólares que o Knicks entregou no seu colo. E aí foi que a ideia de que o Carmelo Anthony valorizava mais o dinheiro até mesmo do que ganhar títulos foi se tornando muito mais sólida. E logo após disso, sua carreira começou a vir ladeira abaixo. E ele acabou vindo a receber muitas críticas da mídia de Nova York e acabou se cansando disso. Em 2017, acarretando em uma negociação para o Oklahoma City Thunder, que sim, mano, aquele time tinha muito cara de ser um grande candidato a título de campeão da NBA. Pensa, os caras já tinham Russell Westbrook, que tinha sido MVP na temporada anterior. Um ano antes eles tinham pego Paul George do Indiana Pacers, que estava ali no seu prime, e junto com o Carmelo Anthony formariam o novo Big Three da liga, o que gerou muitas expectativas em cima desses três. Mas, infelizmente, deu terrivelmente errado, já que a rotação de ataque do Oklahoma City Thunder, de fato, não incluía muito bem o terceiro integrante que tinha acabado de chegar. E suas médias de pontuação caíram de 22,4 pontos da temporada anterior para 16,2 no Thunder. E nessa época ele teve um aproveitamento de quadra ainda menor do que a sua temporada de calouro. Nessa época ele chegou a bater 23,2 nos aproveitamentos nos arremessos de quadra. Ou seja, vocês já sabem quem levou a culpa do Oklahoma City Thunder não ter ido bem naqueles playoffs, né? Carmelo Anthony. Mesmo o Russell Westbrook ter sido amassado pelo Ricky Rubio, a rapaziada não lembra muito bem disso não. Incluindo a mídia de Oklahoma ao longo de toda essa temporada, que foi abaixo do Carmelo Anthony, deixava bem claro que gostaria que ele fosse reserva, mano. Tipo um sexto homem, assim, o que, na cabeça dele, ele zombava do assunto, tá ligado? Mas enfim, após essa temporada, pro Oklahoma City Thunder, o Carmelo já não era mais tão valioso assim. E foi aí que ele foi envolvido numa troca para o Atlanta Hawks, o que gerou uma certa expectativa na torcida de Atlanta e fez até com que eles fizessem camisetas do cara antes dele chegar, mas que ele nem chegou a pisar em Atlanta direito e já foi negociado para o Houston Rockets, na qual ele teve um encontro meio inoportuno com seu antigo técnico Mike D'Antoni, na qual tinha dado aquela treta que eu falei, lembra? Um dos seus melhores amigos, Chris Paul, e o nosso querido James Harden também. Mas agora ele já não tinha uma expectativa tão grande em cima dele. Ele era um veterano, já com 34 anos, em sua 16ª temporada pela NBA. Capaz de pontuar? Com certeza, mas não como o principal cestinha do time. E mano, que de fato com jogadores como James Harden e Chris Paul, que são excelentes playmakers, daria espaço para muitas jogadas para envolver o Carmelo Anthony, correto? Errado. Carmelo Anthony durou 10 jogos apenas no Houston Rockets e foi descartado. Simplesmente com uma declaração dizendo que foi por motivo de uma doença não especificada, tipo, quê? Mas lembre-se bem, Carmelo Anthony e Mike D'Antoni não tiveram aquela boa relação saudável nas épocas de New York Knicks. Então eles se uniram ao Houston Rockets talvez não tenha sido sua melhor opção, já que o Mike D'Antoni e o GM do Houston Rockets eram muito brothers, mano. O que acabou levando àquela reunião que eu citei no começo do vídeo com o GM do time, Mike D'Antoni e o Carmelo, que o resultado veio a público com essa declaração do Carmelo Anthony, mano. He told me I wasn't gonna make the rotation. I'm like, I can't make a 9-man rotation. That's what you're trying to tell me? It's deeper than basketball. Sit there across from the GM president of the GM of the team and him tell you, listen, your services are no longer needed. That was an ego hit. That was a pride hit. Like I felt like I started questioning myself after that. Like, damn, can I still do this? What did I do? E logo em seguida dele ter sido liberado pelo Houston Rockets, ele acabou ficando 10 meses sem time. Mano, é sério que uma passagem ruim pelo Oklahoma City Thunder e 10 jogos pelo Houston Rockets foram capazes de manchar toda uma história do Carmelo Anthony, mano? Cara, é sério, isso não pode definir realmente o peso de quem foi Carmelo Anthony. E muita gente acabou entrando num consenso que ele foi tirado da liga. Porque pensa comigo, mano, por mais que ele tivesse 34 anos, um cara que era Hall da Fama, veterano, extremamente competente pra compartilhar suas experiências com os jogadores mais jovens, no meio de 30 times da NBA não conseguiria jogar 15 minutos por partida? Pô, sério mesmo, mano? Logo em seguida, o Portland Trail Blazers decidiu dar uma chance a Carmelo Anthony e lhe entregou um contrato de 1 ano, porém não garantido, e ele teria que se provar. Obviamente que ele era um veteranão já, que não jogava da mesma forma como antes, mas mesmo assim ainda garantiu 15 pontos por partida, com uma média de 39% de aproveitamento na linha dos 3 pontos. Melhor que muitos jogadores atualmente, tá? E ele se mostrou que ainda estava bem pra pontuar, com jogadores como CJ McCollum e Damian Lillard jogando com ele e servindo jogadas pra ele, velho. E isso ocorreu na época da bolha. Nessa época ele tava apenas sem buchiche, sem perreco, sem discussão com a mídia, tava apenas focado em jogar o seu basquete. O que gerou um bom resultado e ele acabou na temporada seguinte reassinando com o Portland Trail Blazers, que o colocou no banco de reservas. E mesmo assim ele manteve ainda uma média de 13,6 pontos por partida, com os incríveis 41% de aproveitamento
aproveitamento na linha dos 3 pontos, o que ele acabou sendo trocado na temporada 2021-2022 para o Los Angeles Lakers, ainda se mantendo um excelente arremessador spot-up por lá, mano. Manteve uma média de 13,6 pontos por jogo com 38% de aproveitamento na linha dos 3 pontos, jogando seus 26 minutos de quadra. E mesmo ali ao lado de LeBron James, ele não conseguiu consagrar o seu legado com um título de campeão. E de fato, após tudo isso que eu citei, qual foi o legado que Carmelo Anthony deixou para trás? Para nós, torcedores do Nova York Knicks, sempre vamos nos lembrar com muito carinho dos serviços prestados pelo homem na época do Knicks, além de ser uma inspiração para muitos jogadores da atualidade. E realmente, o caso do Carmelo Anthony acaba deixando um sentimento de que ele poderia ter entregado mais, ele poderia ter ido além, ele poderia ter conquistado muito mais. Ele tinha muito para oferecer. E o que é mais incrível, ele com seus 36 anos ainda se mantém em forma e com esperanças de voltar para a liga, mano. Mas o triste é que ele sempre vai ser lembrado por uma carreira de fracasso. E preferiu em muitos momentos de sua carreira dinheiro ao invés de uma equipe e títulos. Carmelo Anthony poderia estar nas páginas da história de Dwayne Wade, LeBron James e do Miami Heat, cara. Como teria sido os encontros contra o Golden State Warriors com Carmelo Anthony no seu prime em quadra, mano. Mas acabou que as suas decisões e a sua carreira tomaram um rumo diferente. Mas agora, sendo sincero, rapaziada, o fato de até o Paul Pierce ter tido um final de carreira emocionante, que gerou lágrimas nos olhos a muitos fãs da NBA, enquanto do outro lado tivemos apenas o Carmelo Anthony que sua carreira simplesmente acabou e, mano, tá sendo esquecido pelas pessoas. Até mesmo seu apelido não está sendo lembrado pela nova geração. É como uma série de TV que não teve um final, mano. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa sinceramente é a minha opinião. Que o Carmelo Anthony merecia terminar sua carreira de outra forma. E de fato que eu ainda estou sonhando com ele voltar para o Knicks, encerrar a carreira aqui, ser campeão ao lado de Julius Randle e Jalen Brunson e simplesmente terminar sua carreira com um highlight ao som de I'm Coming Home, como tudo deve ser. Mas por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários, para que time você torce, se o Carmelo Anthony poderia ganhar pelo menos 15 minutos de quadra na sua equipe. E eu peço seu apoio para deixar o like, se inscrever no canal, que me incentiva muito a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. E falou.